Tengen é o segundo Hashira mais forte em Demon Slayer. E isso é algo óbvio. Sinceramente, não entendo o motivo de tanto desgosto e raiva das pessoas por esse personagem, ainda mais quando seus feitos falam por si. Se formos para o capítulo 70 e sua apresentação, o Uzui já se mostra bem diferente dos outros personagens, logo de primeira em seus primeiros momentos. Afinal, ele é o primeiro a desviar de uma cabeçada ao Tanjiro. Muita gente subestima isso, mas uma cabeçada é um golpe quase imprevisível, por não ser comumente usada. Tanto que Inosuke, Sanemi e até mesmo Akaza foram atingidos por cabeçadas do Tanjiro. Por desviar, Tengen superou por um momento a percepção espacial e os reflexos Sanemi demonstrados no capítulo 45. Mas óbvio, temos algumas observações a se fazer aqui. Sanemi ficou desconcentrado durante uma das falas de Gyuto Miyoka, quando o Hashira da Água disse que o Oyakatsu estava chegando. E outra observação é que quando o Tanjiro tentou acertar o Uzui, aqui nesse momento ele já era bizarramente mais rápido que o Tanjiro que tentou acertar o Sanemi, já que ele treinou na Mansão Borboleta e passou pelo arco do Trem Infinito, ganhando assim domínio sobre a respiração de foco total constante. Ou seja, nesse momento aqui pré-distrito, ele já usava a respiração por 24 horas de forma constante, sem tanto esforço. Então só esse desvio do Uzui é bem difícil de ser analisado, já que tem o fato de Sanemi ter sido atrapalhado pelo Gil, existe um claro desnível colossal entre o Tanjiro de cada momento. Então, por enquanto, vamos focar somente em Tengen e Uzui, começando por seus aspectos únicos que fazem dele alguém bem diferente dos outros pilares. Primeiro, vamos deixar aqui bem claro que o poder em Demon Slayer está quase 100% atrelado ao corpo e às características individuais de cada personagem. Força, velocidade, resistência, elasticidade, controle interno, controle emocional, inteligência. Tudo, simplesmente tudo, faz diferença em campo de batalha e também no nível de poder do personagem. Uzui é um homem bem alto. Ele possui 1,95 de altura, sendo o segundo Hashira mais alto, ficando abaixo somente de Gyomei Medima. Já em peso, ele pesa cerca de 95 quilos, tendo um físico ridiculamente grande e também bem estruturado, fruto de grande treinamento. Uma característica bem marcante que separa o Uzui de 90% dos outros caçadores é o fato de ele conseguir usar as duas mãos em combate, sendo assim ambidestro. Além dele, vemos apenas Gyomei e Inosuke usando armas com as duas mãos. Outro Hashira que tem esse recurso, mas nunca usou de forma proeficiente na obra, é Sanemi Shinazugawa, onde em um dos quadros do mangá, ele usa a arma do Genya junto à sua katana, uma em cada mão. De acordo com o ranking de força física da autora, Uzui é descrito da seguinte forma: realmente forte, estando acima de Kocho, Iguro, Tokito, Kanroji, Tomioka, Shinazugawa e Rengoku, de forma completamente isolada, atrás apenas novamente de Gyomei Medima, descrito como insanamente forte. Durante a leitura dos fanbooks de Kimetsu, nos deparamos também com o ranking de velocidade de corrida, ou seja, de forma simples, qual Hashira seria o mais rápido por esse ranking? Uzui era o que dominava a primeira posição, sendo de todos os pilares o mais rápido. E aqui começa uma polêmica, já que obviamente o ranking se trata de velocidade constante e não de velocidade instantânea, ou seja, ele não considera os picos de velocidade. Então pessoas como Zenitsu e Shinobu, que arrancam em velocidades ridiculamente grandes, até se sobressaindo em cima de Uzui, não estão bem colocados ali nas posições. Mas vamos lá. Durante uma imposição física em combate, o Pilar do Som vai se sobressair de forma avassaladora em cima desses dois, independente de qualquer coisa. Afinal, eles têm velocidade instantânea e ele vai se manter no mesmo ritmo por um tempo muito maior. Tengen Uzui se utiliza também de espadas bem interessantes, ambas com um peso bem considerável, ao ponto de somente Uzui conseguir usá-las com eficiência, e também são ligadas por correntes. Com as espadas ligadas por correntes, Uzui consegue aumentar ridiculamente a velocidade de cada ataque, principalmente pela força centrípeta. O próprio mangá de Kimetsu, no capítulo 122, usa Tengen Uzui como uma referência quando vai falar que as técnicas de Mitsuri Karoji são as mais rápidas dentre os Hashiras. Uzui também é um dos pilares com maior resistência, durabilidade e estamina dentro da obra. Isso por causa de dois fatores. O primeiro é o seu tamanho e porte físico. Por Uzui ser extremamente grande, seu corpo armazena muita energia junto, uma quantidade absurda de músculos, o que faz ele poder lutar por grandes períodos sem se cansar tanto. Além disso, o corpo grande ajuda bastante a atrasar o efeito de venenos. Durante o capítulo 170, durante uma hemorragia, Tokito compara o seu corpo ao de Tengen Uzui e diz que morreria mais rápido naquelas condições por não ter um físico abençoado como o do Pilar do Som. E o segundo fator é o treinamento drástico que ele sofreu durante a infância, isso por ser um shinobi. O pai de Uzui era um homem muito preocupado com sua linhagem, por isso ele queria descendentes fortes. No capítulo 87, Tengen diz que ele tinha 9 irmãos, incluindo ele, e aos 15 anos, 7 desses 9 já estavam mortos,
Isso graças aos delírios de seu pai com a linhagem da família. Ele forçava seus filhos a treinamentos ridiculamente intensos, como se tivesse possuído, e até mesmo colocando um filho contra o outro em duelos letais. O próprio Tengen Uzui chegou a matar 3 de seus irmãos, o que traumatizou ele por um longo período de vida. E tudo isso deu a Tengen uma resistência gigantesca contra venenos, ao ponto de ele falar que venenos não fazem efeito em seu corpo. Óbvio que o veneno de Malô Superior iria sim fazer efeito, mas de forma lenta. Mas foi muito lento mesmo, até se comparado ao efeito que o veneno fez em Tanjiro, quase que instantâneo, ou em Inosuke, que apesar de ter resistência também, em pouco tempo ele quase acabou morrendo. Nessa questão, Tengen Uzui era um verdadeiro monstro, até mesmo em comparação com os outros pilares. Diferente de sua personalidade fora de batalha, que é extravagante, chamativa e de certo modo cômica, em batalha, Tengen Uzui se torna um homem sério e ridiculamente letal, alguém que em poucos segundos elimina sua vítima de forma furtiva, o que ele fez com Daki a princípio, cortando a Oni sem que nem mesmo ela percebesse o corte. No capítulo 77, temos a seguinte descrição sobre as lâminas Nichirin de Uzui. Abre aspas. Uzui Tengen empunha 2 espadas. Essa espada tem uma força de explosão inacreditável. Ninguém sabe como elas funcionam, pois aqueles que receberam um golpe delas nunca sobreviveram. Fecha aspas. Tengen Uzui já havia enfrentado mais de uma lua inferior no passado, e durante essa passagem, entendemos que até o Gyutaro, todos os Onis anteriores, acabaram exatamente como a Daki, onde apenas um corte, o Oni acabou morto, sem a necessidade de nada mais. E isso também significa que até então, Uzui nunca foi levado ao limite durante suas batalhas, ao ponto de pelo menos precisar usar suas técnicas de inspiração. Gyutaro foi o primeiro que viu elas funcionando para valer. E também é legal lembrarmos que de todos os Hashiras, Uzui é o único que usava respirações que eram de fato visíveis, sem ser apenas ilustrativas. As explosões que ele causava eram de fato reais. Uzui carregava consigo várias bombas pequenas que foram projetadas para serem explodidas no mínimo corte e causarem danos reais a um Oni, ou seja, produzidas com materiais feitos de Nichirin. Ao explodir essas pequenas bombas, Uzui poderia criar rascadas, destruir construções e aumentar consideravelmente a velocidade de seus golpes. No capítulo 87, temos uma das maiores demonstrações de reflexo feitas por um Hashira na obra de Demon Slayer. Tengen vai atacar Gyutaro com um golpe de frente, e o Oni contra-ataca avançando com uma velocidade até maior que a do pilar, gerando assim um ataque sinistro e praticamente com as velocidades de ambos somadas. E Uzui mesmo assim é elogiado pelo Oni por ter conseguido parar o ataque, com Gyu assumindo que atacou com a intenção de matar. E agora vamos falar de inteligência, principalmente inteligência de batalha. Apesar de muita gente achar o Uzui meio bobo, cômico e idiota, quando se trata de campo de batalha, o Hashira do Som é um verdadeiro gênio em todos os aspectos possíveis. Talvez não há um único pilar com seu nível de inteligência de batalha e criação de estratégias. Tengen Uzui facilmente foi capaz de deduzir que teria que cortar a cabeça de Gyutaro e Daki ao mesmo tempo para que a Superior 6 fosse eliminada. Ele também deu preferência à sobrevivência dos civis e averigou o local antes dos ataques de maior expansão e dano. Uzui estudou o combate de forma minuciosa desde os primeiros golpes, o que resultou na partitura completa durante os momentos finais da batalha. A contagem, sua técnica única, foi descrita da seguinte forma no mangá de Kimetsu, abre aspas. A contagem é a fórmula de batalha única de Tengen. A análise leva muito tempo, mas ele consegue entender os hábitos e os pontos cegos do inimigo, lendo seus movimentos de ataque e os convertendo em som. É igual a interrupção de um ritmo de uma canção. Se alguém atacar na abertura de um som, ele pode golpear. Esse resultado dessa contagem é a fórmula que o Uzui cria pegando todos os padrões do adversário e gerando um tipo de relatório do combate, onde ele usa isso para destruir seu inimigo em um nível que ele consegue prever os movimentos futuros e ver todas as aberturas. Ainda no capítulo 93, Gyutaro descreve para nós o controle de Tengen Uzui sobre seu próprio corpo, músculos e respiração, falando que o Hashira do Som foi capaz de até mesmo parar seu coração com os músculos para fazer o seu veneno para circular temporariamente, um feito que não foi replicado por ninguém durante todo o resto da obra. Tengen também foi o único Hashira em 113 anos que conseguiu de fato eliminar uma lua superior sem estar com a marca do caçador, levando Kagai Buyashiki à loucura completa com a vitória. Durante o treinamento pilar, Tengen volta de sua aposentadoria para ajudar na evolução dos caçadores da organização. Ele foi o responsável pelo treinamento infernal básico de energia, onde ele era o responsável por basicamente colocar os caçadores no shape, através de corridas sem fim durante grandes períodos de tempo, exigindo um esforço físico gigantesco de todos. Ele também estava disposto a proteger Kiryu Buyashiki com sua vida durante o arco do Castelo Infinito e a contagem final inteiros. E também lembre-se, quando falamos de marca do caçador, o fato de despertá-lo ou não é algo de mérito do Hashira, já que a marca exige algumas condições que são as seguintes. 1.
temperatura corporal acima de 39 graus. 2. 200 batimentos por minuto. 3. Ter passado um grande tempo com alguém que já tinha a marca despertada anteriormente para que ela pudesse ressoar para o caçador. Tengen Uzui, Kyojuro Rengoku e até mesmo Shinobu Kocho fizeram os 2 primeiros passos, mas falharam completamente no terceiro, e por isso não puderam despertar suas marcas do caçador. E no caso de Uzui e Kyojuro Rengoku, nem mesmo culpa eles tiveram, já que na época deles não tinha ninguém marcado ainda, e nem o Tanjiro, que teve a marca depois, tinha despertado naquele momento. Então era impossível eles terem a marca, e por isso não tiveram. Caso contrário, o Akaza teria muito mais dificuldade e o Gyutaro teria sido eliminado sozinho pelo Tengen. Então, quando vemos um cara marcado, temos que ter a consciência que é óbvio que ele é mais forte que o Uzui. Mas no decorrer da obra de Kimetsu no Yaiba, enquanto o Uzui estava em atividade como Hashira, ele era o segundo Hashira mais forte de Demon Slayer.